Oi gente, eu sou o Francisco Miranda, você está no canal Fala Chico. E eu estou trazendo mais um vídeo para a gente fazer reflexão juntos. E o assunto é relacionado à minha fé católica. Vamos falar de religiosidade da fé católica. Espero que você também seja um católico, goste do que vai assistir e me ajude compartilhando, comentando, assistindo até o final. E é claro, se inscrevendo no canal se ainda não está inscrito. E apertando aí o sininho das notificações que deve estar por aí. Ajuda a gente. Quem sabe no próximo vídeo a gente não tem aquela vinheta profissa já. Mas enquanto isso, vamos lá para o vídeo de hoje. Quero só mostrar alguns dos materiais que eu consumo diariamente na minha vida católica. A família que reza no dia a dia, do padre Dom Pietro Fiordelli. Também tenho aqui uma oração, Família em Oração, um livrinho com orações. Gosto muito de ler esse livro do padre Marcelo Rossi, Ágape, recomendo quem nunca leu. Também gosto de ler a Oração de São Francisco, a Mensagem de Paz para o Mundo Atual, do Frei Leonardo Boff. E é claro, né, minha gente, a Bíblia Sagrada. Então, assim, a gente tem esses materiais para nos auxiliar e a nossa vida de católico, apostólico, romano, praticante. E você sabe o que é um católico apostólico romano praticante? Talvez você saiba, talvez não. Eu até meio que acho difícil os católicos das redes sociais que surgiram nos 4 anos, achando que sabe tudo de religião católica, saber o que é um católico apostólico romano praticante. São pessoas que decidiram servir em uma paróquia, em uma capela, em uma comunidade, pela fé, pela caridade, pelo amor de Jesus Cristo, levando os ensinamentos de Jesus, fazendo com que esse Jesus Cristo seja o protagonista, não ele. Não é essas pessoas que querem status, que querem muitos views nas suas redes sociais, simplesmente por aparecerem, por quererem aparecer e não levar a essência da fé católica para as pessoas. Então, se você não conhece o que é um católico apostólico romano praticante, tá aqui um. Desde 1989, eu tô nessa pegada. Comecei como catequista, de grupos de jovem, coordenação, pastoral de comunicação, pastoral da criança, palestrante em pastoral familiar, palestrante em pastoral do batismo, liturgia, dízimo, encontros de casais, encontros com juventude, promovendo ações e eventos para a juventude católica. Então eu tenho toda uma história que me baliza, que me autoriza, né? A gente pode usar essa palavra, mas que me permite usar uma rede social como essa, usar o meu canal para falar de um assunto tão importante para os católicos assim como eu. E hoje é um dia de muita apreensão para nós católicos. Começou o conclave, são pouco mais de 7h30 da noite aqui no Brasil. A gente já sabe que não foi escolhido ainda, não chegaram a uma decisão de quem será o novo Papa. Mas, por essas razões, a gente fica ainda mais apreensivo. Quando a gente vai nas redes sociais, a gente vê um movimento de católicos buscando consolidar uma política dentro da igreja também. Isso é muito ruim. Não foi só a religião evangélica que se transformou em um ambiente nebuloso, encremeado de política, de corrupção, de pessoas desonestas, sem ética, de falsos profetas. A nossa Igreja Católica também tem se abrido para essas pessoas, ou essas pessoas têm entrado com muito afinco. Eu vejo muitos comentários ruins sobre o Papa Francisco. Tudo bem que você não goste da postura, mas associar o Papa Francisco a movimentos políticos, tal, X, Y, porque ele quis incluir as pessoas, ele quis abençoar as pessoas, o desejo era promover a paz, a igualdade, promover a caridade e o amor.
Se isso não é de Jesus, eu não consigo entender quem é o Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que pregou o amor, a caridade, a inclusão, que não falou de riquezas, que não pediu nada para a salvação, que tudo, todos aqueles que queiram reino vão ter de graça, que não precisam pagar para isso. E eu vejo essas pessoas fazendo essa confusão dentro da nossa fé católica também. E esse movimento quer muito que o Papa, novo Papa, seja um Papa de direita, né, que vai acabar com os homossexuais, que vai acabar com as pessoas que querem abortar, que querem usar drogas, enfim. Lembrando que esses assuntos são assuntos para ser discutido dentro da igreja também, mas não da forma que muita gente acha que tem que ser feito. Eu, sinceramente, peço que Deus ilumine os cardeais e escolha um Papa que resgate, né, a nossa religião, a nossa fé, a nossa igreja, sem excluir as pessoas. Porque se resgatar os valores da Igreja Católica for excluir as pessoas, tem alguma coisa que não está certo nesse resgate, né? E aí, para finalizar esse vídeo, para deixar uma reflexão na sua cabeça, esse livro de Dom Pietro Fiordelli, A Família que Reza no Dia a Dia, me apresenta hoje, eu quero apresentar para você, no dia 7 de maio, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, de 15 a 19. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles virão a voz disfarçada de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecerão. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Jesus avisou várias vezes aos seus seguidores para não se deixarem enganar pelos falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus disse a algumas pessoas, né, que se parecem boas, que se parecem inteligentes, e hoje todo mundo nas redes sociais é boa, é inteligente, né? Você tem noção de quantas pessoas sabem muito da religião católica nos últimos anos, usando as redes sociais? Sabe quantas pessoas vêm para as redes sociais falar que isso está certo porque eles sabem muito, sem ter sequer vivido, né, o martírio de Jesus? Se permitido viver a via cruzes, por exemplo, a via dolorosa, sem se permitir numa comunidade carente e ver a fome de perto, sem se permitir no presídio, sem se permitir no hospital. Pessoas que não sabem nada da vida como ela é e que se acham inteligentes demais nas redes sociais para falar de Jesus. Cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas podem ser falsos profetas. Essas pessoas, elas negam Deus e com suas teorias pecaminosas rejeitam o evangelho de Jesus. Imagina, rejeitam mesmo. As pessoas querem Deus como amuleto, como moeda de troca. Querem Deus para enricar, para ficar milionário. Tudo bem, são escolhas, mas a gente não pode aceitar isso de forma tão fácil, como se tivesse tão fácil aceitar que eu tenho que pagar para ganhar o céu, que você tem que pagar para ter a salvação, que você tem que pagar para Deus te perdoar. Aonde foi que Jesus pediu alguma coisa para Maria Madalena?
Quem lembra aí da mulher adúltera lá em João? Cadê os que te condenaram, né? Nenhum, nem eu te condeno. Vai e não tornas a pecar. Olha o que ele pediu. Vai e não voltas, não faz mais o ato pecaminoso. Jesus não pediu dinheiro. Ó, vou te perdoar, tu me dá aqui 100 mil que eu te perdoo. Dá aí um saco de moeda de prata, de ouro que eu te perdoo. Não. Você sabe quem ofereceu riqueza? Cidades, grana para Jesus? O capeta. Não foi Jesus que ofereceu para o capeta, não. Foi o capeta que ofereceu para Jesus. Então, o reino de Deus é de graça. A única coisa que Deus, através do seu Filho Jesus, quer é que a gente o siga com caridade, humildade, amor, principalmente amor ao próximo. Não é que a gente tenha que dar isso ou aquilo, principalmente dinheiro. E a nossa igreja se permitiu ficar próximo daquilo que é tão ruim. A hipocrisia dos falsos profetas. Que tenhamos aí um conclave que traga um papa que resgate a nossa religião, sem excluir ninguém. E para finalizar, esse livro, ele nos orienta sobre uma invocação a Maria. Vamos invocar junto? Maria, modelo de todos os cristãos, rogai por nós. E tem uma oração. Oremos para que cristãos adultos e as famílias saibam rejeitar livros, jornais e espetáculos, internet, redes sociais, conteúdos contrários à fé e à moral do Evangelho. Oremos, ouvi-nos, Senhor. Irmãos católicos, cuidado com o que as pessoas querem da nossa fé. Cuidado com o que as pessoas dizem o que é ser católico. Se você está dentro de uma igreja católica, servindo, se você está nas redes sociais, criando conteúdo para falar de Jesus, lembre-se, você não é o protagonista, você não é a estrela. A estrela sempre tem que ser Jesus Cristo. E é uma estrela que tem que brilhar para todos, inclusive para aqueles que você não gosta, para aqueles rejeitados. Lembra? Jesus não convidou aqueles poderosos para jantar na mesa. Ele queria aqueles que estavam excluídos. Bom samaritano, jovem rico. Algumas passagens que fazem nos refletir sobre quem verdadeiramente é Jesus e o que nossa religião e nós como religiosos temos que ser, se realmente nós somos seguidores de Jesus Cristo. E para finalizar, religião não tem consciência, mas todo religioso deve ter consciência cristã. Até o próximo vídeo.